Olá, galera, tudo bem? Sou o professor Ari Mendes, aqui do canal Arimática Gabaritando. Galera, estou passando aqui para deixar para vocês hoje uma super aula sobre potenciação. Vamos começar pelo básico, tá? Para você adquirir toda a experiência, tá? Sobre esse conteúdo, as teorias, né? De definição, propriedades e uma série de outras situações. Tranquilo? Potenciação ou exponenciação é a forma de abreviar a multiplicação de uma sequência de fatores iguais. Veja que aqui nós temos um elemento que nós chamamos de base. E aqui nós temos um rapazinho que nós chamamos de expoente, certo? Gente, a base ela é repetida de acordo com o expoente. A quantidade de vezes que o expoente indicar será a quantidade de vezes que essa base será repetida. Por exemplo, o número verde é o expoente, esse número laranja é a base, está embaixo, o de cima é o expoente. O de cima sempre é o expoente. Galera, se você observar 3 elevado à quinta, você pode ver que o expoente é 5, ele indica quantas vezes essa base será repetida. Eu tenho o 3 elevado a 5, então eu vou repetir o 3 5 vezes, de forma multiplicativa, eu vou sempre multiplicar. Seja um número real A e um número real natural N, com N maior que 1, chamamos de potência de base A e expoente N o número A elevado a N, isto é, o produto de N fatores iguais a A. Como eu falei para vocês, se eu tenho 3 elevado a 5, significa dizer que eu vou multiplicar o 3 5 vezes por ele mesmo. Tranquilo? Vamos ver isso na prática, tá? Para a gente poder fixar isso que eu acabei de falar. Galera, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, isso aqui significa que eu tenho 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Pode olhar, o expoente é 2, então eu peguei a base e multipliquei 2 vezes. 4 elevado ao cubo, ou então 4 elevado à terceira potência. Posso fazer assim também. Isso é 4 vezes 4 vezes 4. Pode observar, se o expoente aqui ó, é 3, então é porque eu vou repetir o 4 3 vezes multiplicando. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, ó, 64. Bem facinho, bem tranquilo, tá bom? Menos 5 elevado ao quadrado, isso é menos 5 vezes menos 5. Observe que se o expoente é 2, eu vou multiplicar o número menos 5 por ele mesmo 2 vezes. Menos 5 vezes menos 5, menos por menos vai dar mais. 5 vezes 5, ó, 25. Beleza? Bem simples a questão. Menos 7 ao quadrado é a mesma coisa, é menos 7 vezes menos 7. Menos por menos é mais, 7 vezes 7, ó, 49. Beleza? Galera, não tem mistério, não tem segredo, questãozinha bem simples, tá? Você pode observar que eu vou deixar tudo destacadinho aqui para vocês. As quatro respostas que a gente conseguiu encontrar aí nessas questões que a gente trabalhou. Vamos fazer a letra E. 0,3 ao quadrado é 0,3 multiplicando 0,3. Gente, tem que lembrar o seguinte. Se eu estou multiplicando um número decimal por ele mesmo, a primeira coisa que eu confiro, a quantidade de casas decimais. 1, 2. Então, aqui também tem que ter 2 casas decimais. Então, o resultado, ó, 0,09. Cuidado para você não dar o vacilo e colocar 0,9. É 0,09, pois temos 2 casas decimais. Beleza? Agora, se eu tenho 1 elevado ao quadrado, o resultado é 1. Não importa se eu tivesse o expoente 6 com a base 1, o resultado era sempre 1. Ok? Professor, 2 terços elevado ao cubo. Eu vou fazer 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Bem simplesinho, certo? Galera, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 vezes 3, 27. Prontinho, certo? Aqui também já estava pronto. Vamos fazer a outra. 1 sobre 2 elevado ao quadrado. É 1 sobre 2,
que multiplica 1 sobre 2. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Beleza? Vamos só deixar destacado aqui as respostas. Tá aqui também, tá feitinho. Aqui, ó. Galera, pegue isso aí, pratique, para você não dar vacilo. Beleza? Tranquilo, tranquilo aí? A nossa parte teórica, né? A nossa definição, certo? Foi resolvida aí passo a passo. Bem, agora nós vamos entrar numa segunda fase, meus amores. Propriedades das potências. Produto de potência de mesma base é a propriedade 1. Ó, A elevado a M vezes A elevado a N. Como é que eu faço isso? Eu quero reduzir para uma mesma base. Eu vou manter a base e vou adicionar ou somar os expoentes, certo? Então, veja só, praticando como foi feito aí na parte genérica, né? A elevado a M vezes A elevado a N. Isso significa A elevado a M mais N. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Repete a base, certo? Deixa eu só apagar aqui, pegar uma canetinha melhor. Repete a base. Faz o que, professor? Soma os expoentes, né? 2 mais 6. Então, isso aqui é 3 elevado à oitava potência. Então, resolver 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 6, reduzindo para uma só base, é a mesma coisa que escrever 3 elevado a 8, conservando a base e somando os expoentes. Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, menos 5. O que eu faço agora, professor? Vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? 2 mais 6. Certo? Isso aqui é o mesmo que menos 5 elevado à oitava potência. Beleza? Menos 5 elevado à oitava potência. Beleza? Galera, isso aí foi o produto de potência, né? De mesma base. Mantém a base, não esquece disso. Somam-se os expoentes. Pronto? Gente, segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte, ó. Quociente de potências de mesma base. O que que a gente faz aí, galera? Repete a base, certo? A gente vai repetir a base. Quem é a base? 5. Olha aqui na parte genérica aí, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. O que que eu faço? Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou pegar e fazer 12 menos 6. É a mesma coisa que 5 elevado à sexta potência. Tranquilo? Professor, e nesse outro aqui, ó, menos 7, letra B. Mantém a base e vamos diminuir os expoentes. Ficou como, professor? Ficou o menos 7 elevado a quem? A quarta potência. Beleza? Então aqui, galera, eu vou deixar só o destaque aí para você, tá? Bem detalhadinho aqui, ó. Os dois exemplos aí da propriedade quociente de potências de mesma base. Você tem de internalizar isso, galera. Quociente de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Beleza? Gente, temos ainda mais uma propriedade. A terceira, né? Potência de potência. Como é que eu faço, professor? Potência de potência. A gente vai fazer o seguinte. Pode olhar na parte genérica aqui, ó. A elevado a M elevado a N. Veja que aqui nós temos os símbolos de associação quando se trata de potência de potência. Quais são os símbolos de associação, professor? Nós temos o parêntese, o colchete e as chaves. Beleza? O que eu faço aqui? Eu já sei que quando tem potência de potência, no mínimo eu tenho que ter os sinais de associação, que são eles, né? Parêntese, colchetes ou chaves. O que eu faço num caso desse? E outra coisa, a gente vai lembrar o seguinte, que eu tenho mais de um expoente, né? Então, a gente vai manter a base e vai multiplicar os expoentes, certo? Então, a base é 3, aí multiplica 2 vezes 6, 12. Ok? Bem simplesinho, tá aí feito a potência de potência, né? Transformando, reduzindo para uma só base, deixando tudo organizadinho. Aqui do mesmo jeito, ó. 10 elevado a 2 vezes 6 vezes 5.
seria 10, né, elevado a quanto? A 60, né? Se eu multiplicar isso aqui, o resultado será esse, 60. Beleza? Isso aí foi potência de potência. Mas temos mais uma propriedade ainda, que é a potência de um produto. Você pode ver, ó, temos um expoente, dentro de um parêntese, também tem sinal de associação aí, né? Temos aí uma multiplicação que não ocorreu nos 3 casos anteriores. Tranquilo? Então, como é que eu faço aqui? Se eu tenho A elevado a vezes B elevado a M, é como se eu fizesse isso, ó. Eu vou fazer assim, ó. A elevo a M vezes o B elevado a N. Eu vou... A M também, aqui tem um errozinho, tá, galera? Aqui é M. A elevado a M vezes A elevado a M. Certo? Que, na verdade, não era para ser um A, aqui é para ser um B. Beleza? Então, é A elevado a M vezes B elevado a M. Então, olha só, como é que se procede aqui? 3 vezes 6. 6 não, 5, né? 3 vezes 5. 3 vezes 5. Professor, e o que eu faço agora? Esse expoente 6, você distribui para eles, ó, e deixa desse jeito. Ficaria 3 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Bacana? E aqui, professor, o procedimento seria idêntico? Sim, 2 elevado a 8 vezes 7 elevado a 8. Só pega o expoente e distribui para cada fator. Eu vou até reescrever a parte genérica lá, ó. A vezes B elevado a M. Isso é igual a quem? É A elevado a M vezes o B elevado a M. Tranquilo? Bem simplesinho, bem fácil, bem bacana para que você entenda o passo a passo disso aí. Potência de expoente zero. Toda potência de expoente zero com base diferente de zero. É bom lembrar isso porque zero elevado a zero é indefinição matemática. Então aqui vamos colocar assim, ó. Isso aqui é 1. 234 elevado a zero também é 1. Não importa quem é a base, se o expoente é zero e a base não é zero, o resultado será sempre 1. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. Eu tenho agora potência com expoente fracionário. Beleza? Como é que eu faço um negócio desse? Presta bem atenção aqui, galera. Eu vou transformar isso aí em raiz. Ó. Se eu tenho o A elevado a M sobre N, expoente fracionário, isso vai se transformar numa raiz onde a base vai ser a base lá dentro da raiz também, o expoente é o de cima, que é o numerador, e o índice é o de baixo, que é o denominador. Então aqui, ó, você vai repetir a base 2, o 3 vem para cá e bem aqui vem o 4, que é o índice. Então ficou a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Gente, você não tem noção do quanto isso aí é importante você saber fazer isso, tá? Aqui, da mesma forma, ó, vou repetir o 3 aqui dentro. O 5, que é o numerador, ele vem para cá, certo? O 4, que é o denominador, ele fica como índice. Então, isso aí é a raiz quarta de 3 elevado à quinta. Beleza? Extremamente importante isso que eu coloquei agora aí embaixo. Ó. Quando você pegar uma situação como essa, bem aí, galera, preste atenção. Se você tem 2 elevado ao quadrado, isso aqui não é potência de potência. É uma observação extremamente importante. Porque potência de potência, no mínimo, tem que ter aquilo que a gente chama de sinal de associação. E aí não tem. Professor, e como é que eu faço um negócio desse aí? Ó? Você vai resolver esse valor que está em cima, primeiro, e depois você vai ver o que você coloca lá. Tranquilo? Então, aqui, ó, 2 elevado, mantive o 2, ó, trouxe ele para cá. E isso aqui que está no expoente aí é uma potência. Você resolve. 2 ao cubo, 2 ao quadrado é igual a 4. Então fica 2 elevado a 4. Aí você resolve. É como se você fizesse também um exemplo basicamente assim, ó. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Certo? Muito cuidado aqui, ó. Fica 2 elevado a. Vou resolver isso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado é quanto? É 9. Aí, se eu quiser resolver, eu resolvo. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 512. Certo? 512.
um exemplozinho bem bacana, tá? Espero que você esteja ligado, esteja concentrado aí para entender essa parte que a gente acabou de colocar aí para vocês. Beleza? Galera, agora nós vamos para um tópico de extrema importância, que é aquela potência com expoente negativo. Direto, corriqueiramente, eu vejo os alunos errando esse tipo de situação. Expoente negativo, uma fração elevada ao expoente negativo é invertida. O numerador vira denominador e o denominador sobe indo para o numerador após a fração é elevada ao expoente, só que dessa vez positivo. Vamos fazer isso na prática? Eu tenho aqui, meus amores, um expoente. Deixa eu só pegar um pincelzinho mais decente aqui. Eu tenho um expoente, ó, negativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma fração. Primeira coisa que eu tenho de fazer aqui, galera, eu vou ter que inverter o numerador pelo denominador. Certo? Nós temos aqui 2/3. Eu vou escrever 3 sobre 2. Veja que esse expoente aqui, quando aparece negativo, você vai ter que fazer o quê, professor? Você vai ter que inverter o número. Toda vez, professor. Toda vez. Expoente está negativo, inverte logo o número. Bom, aí esse expoente, depois que eu faço a inversão, o expoente que era negativo, ele passa a ser o quê? Ó? Positivo. Aí é só resolver. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, o meu resultado é isso aqui, ó. Certo? O nosso resultado é exatamente esse aí, ó. Ok? 9 sobre 4. Tranquilo? 9 sobre 4. Vamos ver esse outro. Professor, mas aqui eu estou olhando, eu tenho 3 elevado a menos 3. Não esquece de um detalhe importante. Aqui nós temos o 1. Só lembrar disso. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse número e vai escrever ele assim, ó, 1/3. O expoente que era negativo, ele vai ficar o que agora? Ó, positivo. Então aqui eu resolvo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Está aqui o nosso resultado. Beleza? Resultadozinho bacana para a gente desenvolver aí passo a passo e ser feliz no final do resultado. Professor, esse outro negócio aqui também de novo, ó, olha só o que apareceu aqui, professor. Negativo. O que eu tenho que fazer? Inverter. Eu já tenho que chegar aqui invertendo, certo? Vamos fazer isso aqui, vamos inverter. Aqui está 3 sobre 4, negativo. Agora, gente, o sinal da base eu não vou mexer. Vou manter ele. Menos 4/3. O expoente, que era negativo, vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Professor, e agora? Vai ficar como? Vai ficar menos 4/3, certo? Vezes menos 4/3. Se você quiser já fazer o seguinte, como o expoente é negativo, o número todo está entre parênteses, se o expoente é par, o resultado automaticamente vai ser o quê? Positivo. 4 vezes 4 é 16, certo? E 3 vezes 3 dá 9. Está aí o nosso idolatrado e amado resultado, né? O resultado que a gente tanto procurava. Pronto, está aí, ó. Feitinho para você. Passo a passo para você se dar bem e entender o conteúdo na íntegra. Beleza, galera? Ficou tranquilo aí para vocês a explicação? Eu espero que sim. Então, agora, o que a gente vai fazer? Você vai revisar isso, dar uma geral nessa aula teórica, revisa passo a passo. Quando você terminar de fazer a revisão, aí você vá para o vídeo 2. Primeiramente, quando chegar no vídeo 2, eu vou te dar uma dica. Primeiro você tenta fazer e depois você põe o vídeo para rodar para ver se você acertou. Tranquilo? É isso que eu quero que você faça. Siga os passos que eu estou te dando que você vai se dar bem no final. Não pule nada do vídeo.